Vamos lá, pessoal. Seguindo firme e forte aqui, a gente está caminhando já para a última questão, e aí vamos analisar essa última questão, mas antes disso, pessoal, deixa eu só dar um. Já batendo o cansaço, né? A voz falhando aqui, mas deixa eu só passar um visor aqui para vocês, e algo que eu estou vendo comentar muito aí nessa semana. Pessoal, semana de confraternização, não percam o foco. Confraternização de tudo quanto é tipo aí, confraternização da academia, confraternização do trabalho, dos amigos de infância, da família. E aí a gente acaba, assim, fazendo pequenas concessões que, no final, vai dar um grande prejuízo na preparação ali dos senhores. Mas, o que é que eu falo? Está cumprindo o cronograma direitinho? Está conseguindo dar o máximo? A gente sempre pode entregar um pouquinho mais, eu sempre falo isso. Quando a gente achar que não consegue, ainda tem 30%, sempre fico brincando dessa forma. Mas eu quero chegar num ponto que, às vezes, a gente está nesse período de caminhada, né? Ou seja, tem vários concursos aí engatilhados, tem muita gente aqui na mentoria, que está na mentoria da CEMOB, mas vai fazer PM agora em janeiro, né? Tem o concurso da Guarda Municipal, tem o concurso da CEMOB, pessoal que estuda aí para delegado, tem vários concursos de delegado que está engatilhado aí, então não é hora de a gente estar fazendo grandes concessões. É claro, se estou entregando muito, estou fazendo muito mais do que eu chegando ali no meu limite, então é hora de ter recompensa, e aí a gente dá aquela pausa e vai e curte algumas contas, né? Mas o que eu falo que o sujeito ele precisa, né, ter a capacidade de ser mais forte no sentido de, meu amigo, eu vou fazer aqui pequenas renúncias, né? Eu vou ser capaz de controlar aquelas coisas que me dá prazer momentâneo em prol da minha aprovação, né? Então, é aquele sujeito que ele consegue fazer essas escolhas certas, que a gente chama de temperança, né? O cara consegue ter essa temperança, ele consegue, por exemplo, renunciar os prazeres momentâneos em prol de algo que ele já idealizou e ele já sabe, já deu como certo, que é a preparação, ou seja, eu vou pagar, vou fazer tudo que está, pagar o preço, vou fazer tudo que está ao meu alcance, porque eu sei que lá na frente eu vou ter essa recompensa. Então, esse sujeito, ele sai na frente, né? Ah, mas tudo bem que uma concessão de uma confraternização do Natal, do Ano Novo, né? E aí, pegando as férias ali de janeiro, já vem o carnaval aí, tudo emendando, sabe que essas concessões pequenas, no final, acaba dando prejuízo, tirando você do foco. Então, é justamente isso, como a gente fala, que essas pequenas coisas que você consegue vencer e dizer, pô, velho, isso aqui eu consegui tomar as rédeas e dizer não. Né? Por exemplo, é coisa besta que a gente vai levando assim, mas cada vez que a gente renuncia, a gente consegue ficar mais forte. Beleza? Por exemplo, o café com ou sem açúcar. O café sem açúcar, pô, mas por que sem açúcar? É só me sentir mais forte, né? O banho é quente ou é gelado? O banho é gelado, que é para tirar da zona de conforto. Né? Para tu ver que essas pequenas mudanças é aquela mudança que a gente vai ficando mais forte, vai criando esse ambiente de alta performance, né? E aí, em cada pequenas mudanças, você vai lá na frente, quando você soma, você vai ver que é o diferencial, beleza? Vamos caminhando aqui para a última questão, antes que a gente se alongue muito quando eu começo a falar sobre performance, sobre essas ferramentas que vai deixando o sujeito mais forte ao longo da preparação, eu acabo me empolgando e a gente entra em pontos que ainda eu vou conversar com vocês ao longo da mentoria, beleza? Então, ó, a IDECAN, ela nessa questão aqui, a questão de 2023 também, para a Guarda Municipal, e a IDECAN acaba inovando, trazendo um pouco de doutrina numa questão dessa, né? Então, vamos analisar a questão aqui, explicando a questão, como eu sempre falo, e aí a gente vai analisar essa questão aqui. Ó, o princípio da legalidade exige que as condutas dos agentes estejam sempre de acordo com a lei. A legalidade do direito administrativo, a administração pública ela só pode fazer o que a lei permite, dado que o princípio da legalidade para o particular pode fazer tudo que a lei não proíbe.
beleza? Pega esses dois vocábulos que eles sempre vêm aparecendo em prova. A qual é uma das principais fontes do direito administrativo. Então, o direito administrativo vai ter fontes primárias, e a principal fonte primária é a lei, sentido amplo. Eu trouxe uma tabelinha que eu vou mostrar para vocês, e o pessoal que está na mentoria vai ter acesso, que é para vocês memorizarem essas fontes do direito administrativo. Percebam o seguinte, o direito administrativo ele não é um direito codificado, né? E quando eu entro em alguns detalhes aqui, o pessoal da área do direito até brinca, né? Mas o pessoal que não é da área, eles precisam certificar, eles precisam ratificar essas informações, porque é o que faz realmente ter a consciência do que é o direito. Então, o direito administrativo ele não é codificado. Você tem, por exemplo, algumas leis, a lei de propriedade administrativa, a lei de licitações e contrato administrativo, a lei que rege o funcionalismo público federal, a lei 8.112, a lei 9.784, a própria lei 14.230, salvo melhor juízo, a de propriedade administrativa, a lei 14.200 e 14.133, salvo melhor juízo, a lei de licitações e contratos. Então, tem essas leis que elas vão sendo estudadas ao longo do direito administrativo, porém, o direito administrativo, você não vai encontrar um código do direito administrativo, como, por exemplo, um compilado do Código Penal, Código de Processo Penal, Constituição Federal, não há. Então, no direito administrativo, você tem bastante essa carga doutrinária. E essa carga doutrinária, às vezes, aparece em prova. Não é comum, mas veja que a IDECAMP, a Guarda Municipal, cobrando um pouco de carga doutrinária. Né? Assim como a lei, assinale abaixo exemplos de fontes do direito administrativo. Fontes do direito administrativo. Então, vamos analisar daqui de cima para baixo, a justiça social. Veja. E a jurisprudência. Se você analisar puramente, a jurisprudência ela é uma fonte secundária do direito penal. É uma fonte secundária. Porém, a súmula vinculante e há decisões em ações coletivas, como, por exemplo, a ação civil pública, que tem efeito erga omnes contra todos, essas ações, a doutrina vem pontuar que seria uma fonte primária. Então, como fonte primária, no próximo slide tem uma tabelinha que vocês vão ter acesso a ela para memorizar melhor. Ó, como fonte primária, eu tenho a principal fonte, a lei. Porém, a principal fonte primária é a lei. Porém, se houver súmula vinculante e se houver decisões com caráter erga omnes, como, por exemplo, nas ações coletivas, eu tenho também a jurisprudência, que é a jurisprudência, aliás, decisões repetitivas dos tribunais. Então, eu tenho a jurisprudência como uma fonte primária. Preste atenção nisso aqui, porque vai ser fundamental para você conseguir entender a questão. Beleza? Então, eu tenho a justiça social, o que poderia causar aqui, ó, a justiça social como um princípio geral do direito. A gente poderia até ter entender como sendo isso, mas pelo que os costumes e a doutrina e ao nosso gabarito. Por quê? O costume e a doutrina são fontes secundárias. Fontes secundárias. Então, ela está mais certa, essa questão. Então, a gente marcaria a letra A, porém, com uma ressalva muito grande com a justiça social. Porém, você vê como uma preocupação da própria Constituição, que a justiça social ela mais se aproxima de um dos objetivos da República Federativa do Brasil. O que é a justiça social, grosso modo? Justiça social é a busca pela equidade social, pela igualdade social, né? Fazendo com que se possa diminuir as desigualdades sociais. Então, a justiça social ela busca isso, uma igualdade material, como a gente já discutiu sobre igualdade material aqui. Então, como fonte secundária, eu tenho a doutrina, eu tenho os costumes,
E o que é cada um deles? O que é a doutrina ali? A doutrina é o que os doutrinadores, os estudiosos do direito produzem através de livros, através de artigos científicos, através de trabalhos acadêmicos com forte carga de estudo, de cientificidade. Então, tem uma doutrina, que são os estudiosos do direito, e aí, sim, a principal causa que eu até acabei deixando de falar é que seria o que seria a fonte, né? A gente também pode entender o seguinte, ó, o que seria uma fonte? A fonte é de onde brota. Veja que se a gente fizer o estudo etimológico da palavra, a gente consegue entender que a fonte é de onde o direito administrativo vai beber, né? Veja que o direito administrativo ele precisa se valer. Então essas fontes secundárias aqui, ó, essas fontes secundárias, elas não podem contrariar a lei. Elas não podem contrariar a lei. Por quê? Você vai ver a doutrina, os costumes, a jurisprudência. A jurisprudência. Veja que dentro da jurisprudência, você vai ver as decisões, né? As decisões no exercício da jurisdição, que a jurisdição ali é a capacidade que o juiz e os tribunais possuem de dizer o direito. E a partir desse dizer o direito vai surgir a jurisprudência. A jurisprudência, veja, você pode ter aqui julgados, entendimento sumulado. Veja que se for súmula vinculante ou se for decisões com caráter erga omnes em ações coletivas, como mandato de segurança coletivo, como as ações civis públicas, que elas são contra todos, tem esse caráter erga omnes, eles são fontes primárias. Beleza? Então, a gente tem a jurisprudência aqui, desde que não seja nesses termos que eu falei, e a gente tem aqui também os princípios gerais do direito. Se a gente entendesse a justiça social como os princípios gerais do direito, seria dar uma forçada de barra, mas como a letra A já está muito mais clara, então a gente fica com a letra A, beleza? A doutrina a gente viu que sim, aí vem de novo a justiça social. Então, daria bem para a gente eliminar essa questão da justiça social como sendo... E a gente vai analisar o artigo 3º da Constituição Federal, botei aqui no slide, justamente para a gente que cobra bastante os objetivos da República Federativa do Brasil. Já chega nele. Então, os contratos, a gente já eliminava aqui a letra C, né? A gente já eliminava a letra C porque o contrato administrativo ele é disciplinado lá na lei de licitações de contrato administrativo, a lei 14.133, salvo melhor juízo, e essa lei ela vem disciplinar o contrato administrativo, porque no contrato administrativo tem vontades divergentes. Eu tenho o Estado querendo, o objetivo do Estado é satisfazer o interesse público, e eu tenho o particular contratando para o Estado querendo e objetivando o lucro. Então, eu tenho vontade divergente no contrato, então os contratos não são fontes do direito administrativo, beleza? Não são fontes do direito administrativo. Então, a gente fica com a letra A. Veja uma questão com bastante carga doutrinária, porém, se a gente memoriza esse quadrozinho aqui que eu vou colocar para vocês, no próximo slide, a gente consegue vencer com tranquilidade, beleza? Então, vamos analisar aqui os objetivos da República Federativa do Brasil, os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, está aqui no artigo 3º da Constituição Federal, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Veja que a solidariedade como direito de terceira dimensão, como a gente já estudou, a solidariedade, né? E a gente o próximo inciso é garantir o desenvolvimento nacional. Garante o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais. Ó, entre o objetivo aqui, ó, reduzir a desigualdade social, a gente está naquela ideia de justiça social. Por isso que, apesar de a gente poderia compreender a justiça social como um princípio geral do direito, né, onde a forma que o direito ele vem
para justamente trazer essa ideia de igualdade material. Então, a gente poderia entender mais, como eu falei, ele mais se aproxima dos objetivos da República Federativa do Brasil. Então, eu tenho aqui a justiça social, que é diminuir justamente as desigualdades sociais por meio de ações afirmativas, como a gente já tinha visto anteriormente, sociais e regionais. Ele promoveu o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, cor, sexo, idade ou qualquer outra forma de discriminação. Veja que inciso de grande importância quando a gente foi analisar, a gente analisou ali a igualdade material, as ações afirmativas, discriminações positivas, a proibição de qualquer tipo de discriminação, e a gente vai estudar também o racismo, quando vai estudar a artigo. Então, é algo bastante salutar a gente fazer a análise desse artigo 3º, com os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Agora, eu fiz essa tabela e vou deixar aqui à disposição para que vocês memorizem isso. Ó. Fonte de direito penal, coloquei aqui que é a fonte é onde o direito aparece, da onde o direito administrativo vai beber. Então, tem a fonte primária, como eu havia dito. Essa fonte primária é a lei em sentido amplo, e ela vai abarcar todos os atos normativos produzidos pelo Estado, como a Constituição, as emendas constitucionais, a lei em sentido estrito, as resoluções legislativas, as medidas provisórias, os decretos legislativos. Beleza? Então, tudo essa lei em sentido amplo é fonte primária. E o que seria fonte secundária? Justamente que eu já havia dito, está aqui no slide. A jurisprudência, desde que não tenha caráter erga omnes, nem seja jurisprudência com súmula vinculante. A doutrina, a gente já falou sobre a doutrina. Os costumes, sim, eu não falei sobre os costumes, mas o que é um costume? Costume é a repetição de um ato tido como um ato obrigatório. Então, há uma repetição daquele hábito e, no imaginário, na cabeça do sujeito, aquele ato é obrigatório. Ele se difere de um hábito. O hábito, diferente do costume, ele não tem esse caráter de obrigatoriedade. Não há essa ideia de achar que o sujeito está fazendo aquele ato achando que, de fato, aquele é obrigatório. O exemplo que a doutrina traz do costume administrativo é aquele servidor que ele está na repartição por 30 anos, repetindo aqueles atos. Na cabeça dele, ele julga que aquele ato é um ato obrigatório e ele pratica aquele ato, e esse ato, por 30 anos, ele torna-se um costume administrativo. Beleza? Cuidado, como eu falei, ó, a fonte secundária, o costume, por exemplo, não pode contrariar a fonte primária, que é a lei, propriamente dita. Tranquilo? Aqui eu coloquei outras classificações, como fontes, que vocês podem aparecer aí, fontes supranacionais, que são os tratados e as convenções internacionais, fontes nacionais. Essas fontes nacionais, elas são divididas em fontes formais e fontes materiais. Só classificação doutrinária, porque eu estou pecando pelo excesso. Trazendo essas informações aqui para os senhores, porque pode aparecer na prova, e aí a gente conseguir resolver a questão, porque já viu falar aqui, as fontes materiais, jurisprudência, doutrina, costumes, fontes formais, a própria lei, em sentido amplo, como a gente havia comentado. Cuidado, ó, coloquei essa atenção aqui, vou deixar lá para os senhores. As sentenças com efeito erga omnes, porque eu falei, nas ações coletivas, por exemplo, na ação popular, na ação civil pública, no mandato de segurança coletivo, na súmula com efeito vinculante, que tem a repercussão geral. Então, essas exceções aqui, elas são tidas como fontes formais e fontes primárias. Fontes primárias, como a gente já viu anteriormente. Beleza? A gente chega aqui ao final de mais uma aula. Eu vou colocar essa aula no YouTube. Se eu está vendo aí a aula pelo YouTube, compartilha essa aula nos grupos dos concurseiros aí. Se inscreve no canal, ativa as notificações e também deixa o like nesse vídeo, que isso motiva a gente a estar sempre subindo aula
para o YouTube. Beleza, pessoal? Um abraço. Qualquer dúvida a respeito dessa aula, qualquer outra, vocês mandam um WhatsApp para mim e estamos à disposição, muito atento aí nesse final de ano, nessa reta final de ano, como eu havia dito no decorrer da aula, né, já no início dessa questão aqui, muita atenção para não perder o foco ou não causar um prejuízo na sua preparação. Um abraço e até breve.